2. A situação do Arquivo Histórico Municipal exige medidas urgentes e emergenciais. É preciso um projeto de recuperação do arquivo em bases contemporâneas, com proteção técnica dos documentos, digitalização e envolvimento na vida cultural da cidade. 3. O município não possui nenhum programa de apoio efetivo às instituições civis voltadas para o setor cultural. Uma quantidade expressiva de entidades promove ações culturais, sendo alguma delas de relevância para a vida da cidade, a exemplo da Academia de Letras da Bahia. 4. Não há uma política municipal de patrimônio histórico. Muitos locais e construções são de significado particular para os habitantes de Salvador. A cidade precisa de uma lei de tombamento, uma lei municipal de tombamento, e de um serviço de patrimônio municipal com poder de tomada. 5. Não há uma política municipal para o centro antigo, Cidade Alta e Cidade Baixa, com vistas à realização de obras e serviços urbanísticos onde o Estado e a União não possam interferir. Ademais, é lamentável o estado de inúmeros monumentos de Salvador. E não há propostas de requalificação dos espaços públicos da cidade. 6. Salvador abriga questões ligadas ao patrimônio imaterial advindo dos saberes e fazeres populares. A capoeira é um exemplo de descaso. Pessoas de todo o mundo vêm conhecer seus mestres, mas ela nunca mereceu uma ação estruturante da cidade. O carnaval e outras festas populares são vítimas da mesma apatia e vêm passando por um desvirtuamento. Sob a égide da modernização, distanciam-se de suas raízes culturais. 7º e último ponto. O estímulo à vida cultural hoje depende, em grande medida, do acesso à cultura digital e às mídias audiovisuais, com banda larga para todos. Salvador precisa correr para dialogar com a contemporaneidade cultural e firmar intercâmbios com o mundo, criando dessa forma oportunidades para seus habitantes. Pergunta é a mesma do tema 1. A Academia de Letras da Bahia quer saber como os senhores candidatos a prefeito de Salvador se posicionam diante do quadro apresentado na área de patrimônio, memória e contemporaneidade, quais atitudes pretendem tomar e como irão concretizá-las. Nós, da frente da coligação Capital da Resistência, formada pelo PSOL, PSTU e PCB, temos feito uma leitura extremamente crítica da nossa realidade social, econômica e cultural, e consideramos que essa realidade ela não se coloca nos marcos únicos exclusivamente, né, na nossa contemporaneidade. João Henrique apenas selou o caixão desse descaso com a nossa cultura e com a nossa cidade. Mas esse descaso ele vem de algum tempo, e a gente sabe historicamente, né, o Pelourinho, por exemplo, como uma obra arquitetônica, né, que está elevada à categoria de patrimônio histórico da humanidade, perfeito? Ele foi pensado, né, mas esqueceram, foi pensada a sua restauração e a sua preservação, mas esqueceu de que só se preserva as memórias, só se preserva os patrimônios se a gente leva em consideração a gente que vai viver e que vai se relacionar com esse patrimônio. Perfeito? Então, o projeto do Pelourinho é um projeto falido porque ele foi objeto de uma faxina étnica profunda da cidade. Senhores e senhoras, nós só vamos revitalizar o Pelourinho se nós resgatarmos novamente o sentido de comunidade que aquele segmento que foi fascinado para que se instalasse lá os interesses da especulação e do comércio, do entretenimento, da produção
do entretenimento for confrontado. Essa é uma realidade objetiva que nós precisamos pensar. As coisas não existem por si só. As coisas existem porque as pessoas as produzem. São as pessoas, principalmente aqueles que vivem naquele espaço, que produzem e que dão sentido às coisas físicas que a gente observa no nosso cotidiano e que forma, né, materialmente a nossa cidade. Nós dizemos isso porque um projeto de revitalização do Pelourinho tem que transformar aquele lugar novamente em algo habitável. É preciso trazer novos moradores. É preciso fazer com que aqueles segmentos que produziram e foram responsáveis, né, por que se transformou esse Pelourinho, também eles possam se beneficiar disso. Precisamos acabar com a segregação socioespacial dessa cidade. Você mata a cultura quando você isola e você exclui os diversos produtores dessa cidade. E é isso que nós vamos afirmar e bater aqui na tecla sempre. Pois bem, uma política de preservação do patrimônio, além dela ter que estabelecer um diálogo profundo com os setores da nossa sociedade, da nossa cidade, ela também tem que levar em consideração esses aspectos que nós estamos levantando aqui. Porque, sobretudo, qualquer coisa que nós façamos não é para mostrar para a humanidade, mas é sim para garantir a qualidade de vida do nosso povo. É para garantir a manutenção exatamente de toda essa produção, né, que nosso povo historicamente, né, a duras penas consegue produzir, perfeito? E fazer com que isso sirva de referência para outras sociedades. E digo, senhores, eu fui do tempo que frequentei o Pelourinho, por exemplo, ainda quando o Lodum ensaiava numa quadrazinha no beco, no Miguel Santana, e a gente se sentia mais seguro lá naquela época do que hoje. Por que eu me sentia mais seguro lá naquela época? Porque lá era a comunidade que produzia, que tinha interesse que aquilo ali desse certo. Porque lá ganhavam todos. E o turista que hoje frequenta, se ele frequentasse naquela época, ele se sentiria muito mais à vontade do que o que se sente hoje. Mesmo nas condições precárias que existia antes do processo de restauração e revitalização. Portanto, resgatar esse sentimento de comunidade, de coletividade, do bem público e do patrimônio como algo indissociável das relações humanas, necessariamente com o objetivo da sua democratização, é fundamental. Senão nós vamos estar vivendo aqui, qualquer projeto aqui, ele vai ser uma coisa mais utópica do que a ideia de socialismo que a frente de esquerda prega e que nós acreditamos ser uma meta para ser alcançada, porque esse é o sonho que a classe trabalhadora precisa realizar. Porque só nós seremos capazes de dividir a riqueza e a produção material dessa cidade e contribuir para o seu enriquecimento material. Porque assim nós o fizemos historicamente e depois foi apropriado. E transformado em mercadoria. Portanto, senhores, nós queremos uma cidade para o nosso povo. Nós queremos uma cidade que preserve a sua cultura. Nós queremos uma cidade que incentive o seu povo e que estimule a produção cultural, que dê mais educação, que fomente a cultura nos bairros populares, mas, sobretudo, que veja na sua gente o grande produtor da cultura dessa cidade. Candidato Mário Kerres. Vamos para essa segunda parte. Eu queria dizer primeiro o seguinte, que eu acho que Salvador e a Bahia estão vivendo uma conjunção um pouco infeliz em matéria pública. Por uma ação desastrosa do próprio governo do Estado, que nós temos acompanhado aí nos quase 6 anos do governo Vargas, e por essa apatia completa que o prefeito João Henrique nos proporciona. É por isso que eu acho que é fundamental que a gente assuma compromissos reais com a cidade. Quando eu falo em 2 anos implantar, investir 4% do orçamento de cultura, porque eu acredito, estudei e sei o que eu estou falando. Não se trata de nenhum processo de... Nós não sairemos do fundo deste poço
simplesmente empurrando para o futuro. Quando eu chegar lá, eu vou ver, mesmo porque a situação dessa cidade é tão precária que os discursos nossos são muito parecidos, salvo aqui ou ali uma nuance ideológica. Fora isso, muito parecido. A cidade está acabada, as finanças acabadas, o asfalto acabado, a educação acabada, a saúde não se fala. Então, todos nós aqui, que somos pessoas honestas e que queremos apresentar para a cidade propostas dignas, vamos falar mais ou menos a mesma coisa. Agora, é na hora do compromisso que se vê a diferença. E, sobretudo, é na hora que você vê, e eu não estou aqui assumindo compromisso com o futuro, que eu não sei como será, porque eu já vivi o passado e fiz. Eu tive a oportunidade de juntar uma equipe de altíssimo nível e fazer com que a cultura dessa cidade avançasse, tanto na periferia, com o projeto Boca de Brasa, quanto com a ligação com a nossa matriz africana, quanto também em todas as demais áreas de Salvador que se relacionam à cultura. Portanto, eu me sinto inteiramente à vontade para dizer que esse compromisso eu assumo. Se a cidade resolver eleger, nós vamos ver que é somente através da cultura e é somente dos desenvolvimentos correlatos que a cultura irá causar, é que nós vamos poder efetivamente tirar a cidade do buraco. Porque não será apenas fazendo projetos para buscar recursos do governo do Estado, que vive suas dificuldades, mas o governo federal, sim. Eu fui prefeito 3 anos, passei por 2 governadores. Primeiro João Duval, 1 ano. Não me deu nada, ao contrário, tirou até a conta garantida que a gente tinha do Banete. Está aí o prefeito Manuel Castro, que me antecedeu, que sabe disso. 2 anos seguintes, Valdir Pires, nada, 0. Mas o governo federal, não. O governo federal participou porque eu tive bons projetos, porque tinha equipe competente, porque levei projetos em todas as áreas, inclusive na área cultural. Então, eu agora estou aqui querendo dizer a vocês que quando eu me dispus a sair da comodidade da minha vida, estava realmente muito cômoda, tranquila, permitindo viajar para onde eu queria, a hora que eu queria, fazendo um papel de ouvidor desta cidade, do Estado, nos 18 anos que fiquei no rádio, abrindo espaço, inclusive, para a oposição, que não tinha espaço porque o regime carlista proibia qualquer manifestação contra o governo, e quem ousasse fazer como eu era boicotado nas verbas publicitárias. Vocês sabem disso. Eu tenho depoimentos, inclusive, do meu amigo Delcio Pellegrino, como tenho depoimento do meu amigo Luiz Inácio Lula da Silva, como tenho de Jacques Wagner, como tenho do pessoal do PCdoB, Lídice da Mata e outros partidos de oposição. Então, meus amigos, eu acho que a cultura é fundamental, e por isso eu assumo o compromisso de criar a secretaria e assumo o compromisso de investir em 2 anos 4% da receita do orçamento do Estado, da Prefeitura, na cultura. E mais. Não pensem vocês que os candidatos, pelo menos eu, não pretendo fazer isso, chegar com um prato feito aqui. As perguntas estão aqui, as preocupações estão aqui, são justas, mas eu quero saber também o que é que a comunidade cultural de Salvador está disposta a fazer para que a gente saia da situação que a gente está. Porque sozinho não haverá nenhum poder público que consiga isso. E mesmo até, não somente em sugestões, em participação, e não é somente em conselho, porque os conselhos, às vezes, acabam sendo tão grandes que viram monstros que não servem para nada.
A Prefeitura de Salvador hoje tem mais de 40 conselhos, a maioria deles não serve para nada. Então não é apenas uma questão institucional. Vamos criar um conselho e todo mundo vai participar, nada disso. Nós só vamos conseguir isso se houver realmente vontade, identidade com o projeto, sentir honestidade no governante, capacidade e experiência. Muito obrigado. O tema, ela é importante, eu quero até aproveitar para discorrer sobre ela mais. Eu penso que a educação é uma prioridade em Salvador. Salvador precisa de educação de tempo integral, e dentro da educação de tempo integral, acho que a atividade cultural é fundamental no contraturno. Não só a atividade cultural, mas a atividade esportiva, a atividade de lazer. Nós temos nossas ciências nas escolas. E hoje nós temos, de fato, na sociedade moderna, vários tipos de bibliotecas. Desde a biblioteca física, nós só temos 2 bibliotecas em Salvador, o professor Denise e Edgar Santos, e é preciso ter a política de ter biblioteca nas escolas municipais, principalmente nas escolas estaduais também, não só a biblioteca física, mas também, como já foi dito aqui, a biblioteca digital. Através da internet hoje nós podemos conhecer o mundo. E o governo federal está fazendo uma política importante de banda larga, de inclusão digital nas escolas. Nós temos que saber trazer essa política para Salvador. Não só essa, muitas outras boas políticas que tem hoje do governo federal e do governo do estado, que infelizmente não chegam em Salvador por falta de projeto, por falta de articulação, por falta de capacidade para trazer. O nosso governo vai ter essa capacidade de fazer a parceria com o governo do estado e com o governo federal, para que políticas vitoriosas que estão sendo implantadas no plano federal e no plano estadual possam começar a acontecer na querida e amada cidade de Salvador. Em relação ao arquivo municipal, é lamentável a situação do arquivo municipal. Nós temos que recuperar o arquivo municipal, nós temos que recuperar o acervo do arquivo municipal. Inclusive, digitalizar esse arquivo, que é a forma também de perpetuar. Acho que isso também é muito importante. Em relação à cultura e incentivo, eu já tive a oportunidade no primeiro bloco de discorrer em relação a isso. Eu penso que o modelo atual, implantado pelo governo do estado, é um modelo bom, porque ele democratizou a cultura, ele democratizou o acesso aos meios de financiamento. Pode haver críticas, não tenha dúvida, mas eu quero deixar clara a minha posição aqui, que o modelo atual é melhor do que o anterior, porque o modelo anterior era na base do QI. Eram alguns e outros não tinham oportunidade. Então acho que tem que ter um modelo que contemple tudo, que peça, através de editais, que as pessoas possam, na sua capacidade, captar recursos públicos, que os editais, e acho que é um diálogo, tem que fazer, tem que ser simplificado, os editais têm que contemplar os iguais de forma desigual, tanto que ele está iniciando é uma forma, tem que ter um incentivo, mas como também já tem, né, o reconhecimento no seu trabalho, tem que ter um edital específico para que os dois setores possam ser contemplados. E acho que, além dos editais, nós temos que ter formas, além dos editais, o carnaval nos ensina muito como é que é isso aí. Tem determinados artistas que não podem participar do edital, tem determinados artistas que não podem, não devem, pela sua notoriedade, pelo seu reconhecimento social, nós temos que incentivar projetos desse sentido. Mas a democratização do acesso aos recursos é fundamental. Dar uma oportunidade de isonomia, desconcentrar esses recursos, permitir que todos os setores do ambiente cultural possam acessar esses recursos, na minha opinião, é fundamental. Porque os que hoje são notórios, um dia foram iniciantes. E a gente tem que dar oportunidade para todos. Mas não existe também, eu quero deixar bem claro, que não existe modelo ideal. Qualquer modelo que a gente implantar vai ter crítica, vai ter queixa, vai ter um setor que vai ser beneficiado, tem outro setor que não aumenta. Agora, eu penso que o atual modelo é o mais democrático e é esse modelo que nós queremos também procurar seguir. Em relação ao centro antigo e centro histórico, eu penso que a política é a política de recuperação e de transformar o centro histórico numa grande comunidade. Acho que foi um erro a revitalização do Pelourinho não contemplar a ocupação. Centro histórico no mundo inteiro mesclam atividade comercial com atividade residencial. O Pelourinho precisa ter vida. E a 7ª etapa agora está sendo recuperada, é uma etapa que se propõe prioritariamente a fazer a ocupação do Pelourinho, que pode ser por servidores públicos, não está previsto na 7ª etapa, com residências estudantis. Nós temos que transformar o nosso centro antigo num grande celeiro cultural.
um grande celeiro de manifestação cultural, como tem outras grandes cidades. Ali tem que acontecer vida, ali tem que ter vida, e ali tem que ser um grande celeiro de manifestação cultural. Hoje, para o Centro Antigo, tem um projeto que eu acho que é muito audacioso, que nós vamos mergulhar nele, que é a ideia de a gente desapropriar os imóveis do Centro Antigo, que não tem utilidade nem residencial nem comercial, fazer um grande fundo, e esse fundo captar recursos em bolsa, nós temos que recuperar esses imóveis. E qual é a grande vantagem? Porque nesse imóvel já tem infraestrutura, já tem água, já tem luz, já tem esgoto, já tem asfalto, já tem iluminação, já tem escola perto, já tem o posto de saúde, então é muito mais fácil comercializar. Esse é o instrumento que nós podemos fazer hoje para recuperar o nosso centro antigo, que é mais amplo do que o nosso centro histórico. Infelizmente o tempo é pouco, nós vamos durante a campanha discorrer. Em relação aos conselhos, na minha opinião, são importantes. Eu acho que os conselhos, se der empoderamento para eles, eles podem cumprir a sua missão. Não adianta fazer conselho se você não empoderar ele, se você não vir ele, se você não fazer com que ele seja um instrumento de permeabilidade e de participação. Eu acredito no governo com participação popular. Eu acho que a cultura material e imaterial é fundamental, mas também a cultura identitária também é importante. Nós temos que resgatar a cultura identitária dessa cidade. O governo fez no Pelourinho um centro de cultura identitária. Nós temos que valorizar a cultura, a nossa identidade. Essa cidade é negra, essa cidade tem sua especificidade, e essa cidade não pode perder perspectiva em relação a essa questão. Salvador é a cidade, mas não a Bahia, não só Salvador, mas que teve Glauber Rocha, que tem Navarro, que tem Paula Ribeiro. E essa cidade tem que ser um centro de produção cultural de cinema, tem que ser um polo de cinema, e nós temos condições para isso. E aí, nesse sentido, Salvador tem que ser uma cidade mundial. Eu estou absolutamente convencido disso, que nós temos que transformar Salvador numa cidade mundial. E eu concluiria dizendo isso. O prefeito de Salvador não é só o gestor da cidade, que tem que administrar bem essa cidade, que tem que fazer com que essa cidade tenha um equilíbrio financeiro e que tenha recursos para fazer face aos seus desafios. Mas o prefeito de Salvador é o líder político dessa cidade. Ele tem que ter capacidade com a sua equipe, ele tem que ser dos melhores, de ter a capacidade de buscar recursos federais, buscar recursos do Estado, buscar recursos da iniciativa privada, para que a cultura possa ter o financiamento que ela merece e que deveria. Muito obrigado. Candidato Márcio Marinho. E a leitura é importante na formação do indivíduo e no futuro de uma sociedade. A nossa proposta de governo é justamente incentivar um prêmio para a escrita e a leitura. A gente sabe que essas coisas possibilitam, motivam as crianças lerem e também escreverem. Isso é importante. Eu estudei em escola pública, sei o que é isso. Naquela época os professores eram comprometidos e ganhavam bem. Hoje nós precisamos fazer com que haja essa motivação dos alunos para ler e para escrever. E a gente pretende sim criar esse programa de incentivo nas escolas para os alunos. Isso é uma proposta nossa de governo que nós vamos trabalhar com muita tranquilidade. Uma outra proposta nossa de governo, onde fala do Arquivo Histórico Municipal, a gente precisa ter muito cuidado com a alma da cidade. A gente precisa ter um respeito pela alma da cidade, que são os livros, que são as histórias reais de vida que as pessoas antes de nós construíram. E a gente precisa realmente ter ambientes climatizados. A gente precisa ter um ambiente propício para o zelo e o cuidado desses livros que a gente vê que a cada dia que passa estão aí abandonados. A gente precisa recuperar isso. A gente precisa recuperar sim o Arquivo Histórico Municipal. E como fazer? Preparando o ambiente para esses livros, que é a alma da nossa cidade. Se falou aqui também da lei de incentivo à cultura. Tem que ter sim uma lei de incentivo à cultura, aonde possa possibilitar parcerias com o governo federal, com o governo do estado e com as empresas também. A gente sabe
que muitas coisas podem ser feitas através das parcerias, trazendo um equilíbrio, sim, com as empresas. A gente sabe que hoje, boa parte de quem quer participar desse espaço é muito limitado. É preciso que haja um espaço mais igualitário que permita sim todos participarem, mas todos que olham, na verdade, a cultura da nossa cidade com bons olhos e não queira que ela morra. Aqui foi falado também do nosso patrimônio. O da Luz disse aqui que já estão tombando sozinho. É uma responsabilidade, sim, da prefeitura cuidar dos seus patrimônios históricos da cidade. E como fazer? Criando uma lei, sim, aonde eles possam ter o prefeito possa ter a autonomia para cuidar do tombamento da sua cidade. Não pode botar responsabilidade na mão do governador, na mão do presidente da República, da presidenta. Não, é responsabilidade do prefeito. E por que não criar, então, um livro de tombo municipal? A proposta nossa é essa. Vamos criar um livro de tombo municipal. É responsabilidade da prefeitura cuidar da história da sua cidade. Há no nosso plano de governo essa proposta. Queremos também criar o Conselho Municipal de Cultura com autonomia para resolver os seus problemas. O conselho é importante. Até porque são eles, como vocês, que têm a expertise na área, que nos ajudarão a manter viva essa cultura. E a gente sabe, que um pouco do descaso da nossa cidade já tem maioridade. O Centro de Cultura de Salvador é importante ter. A capoeira, nós não temos a atenção do governante. É importante um centro de cultura na nossa cidade. E para finalizar, é um projeto e um plano de governo nosso criar a Digicultura, interligar a nossa cultura, Salvador, Bahia, Brasil e o mundo. Muito obrigado. Segunda rodada, que não é o final do encontro, ainda temos um momento posterior a isso. Assim, Campanha política é bom porque nos permite lembrar do passado, evidentemente sobre todos os aspectos, não apenas aqueles que nos interessam, mas às vezes alguns que também são incômodos. E eu procuro ter muito cuidado com o que eu digo, com os compromissos que eu assumo, porque eu não quero que Salvador repita na área cultural o que está acontecendo hoje no estado da Bahia. Começando pelo tema proposto, a literatura, vejam que esse ano Jorge Amado, se vivo fosse, completaria 100 anos. No centenário de Jorge Amado nós não temos uma iniciativa de peso sequer para transformar Salvador e a Bahia na capital literária das Américas. Não foi feito um esforço mínimo para aproveitar esse momento tão importante, que a Bahia poderia ter sido projetada para o mundo inteiro. Quando teremos outra oportunidade? É a pergunta que fica. Pelo contrário, o que fez o governo do Estado? Acabou com o Prêmio Literário Jorge Amado. A prefeitura vai reeditar o Prêmio Literário Jorge Amado. Se eu for prefeito de Salvador, garanto a vocês que nós vamos ter um Prêmio Literário Jorge Amado para estimular a literatura na nossa cidade. Que, repito, vai começar nos bancos escolares, no acesso às bibliotecas, no acesso aos meios digitais e na consolidação da cultura como uma prioridade singular do nosso governo. Nós queremos fazer um censo cultural em Salvador. Para quê? Para mapear todas as entidades e todas as instituições que promovem cultura na nossa cidade. Vamos chamar essas entidades e essas instituições para serem nossas parceiras.
porque Salvador e a Bahia é muito conhecida e reconhecida pela força da sua música, que tem que ser apoiada e que tem que ser incentivada. Mas, no entanto, eu quero diversificar. Eu quero tornar o apoio à cultura muito mais plural. E nós vamos investir nas manifestações de teatro, de dança, nas manifestações de artes plásticas e visuais, nas manifestações de cinema e vídeo. Isso tudo pode ser transformado em elemento indutor da geração de emprego, de renda e de inclusão social. E é desta forma que nós vamos enxergar a cultura na Prefeitura Municipal de Salvador. Quantos talentos se perdem na nossa cidade porque o poder público não é capaz de estender a sua mão para dar um apoio mínimo, de incentivar aquela pessoa, aquele grupo, espalhados pelos bairros da nossa cidade e permitir que eles se mostrem ao Brasil e ao mundo. Por outro lado, quantas pessoas podem ascender na sociedade se isso fizermos? E é por isso que a Prefeitura Municipal vai ter esse elemento de indução dos novos talentos da nossa cidade. Vamos valorizar os símbolos de Salvador e da Bahia: a Baiana de Acarajé, a capoeira, a cultura dos orixás, a música afro com toda a sua riqueza. Esses símbolos vão ser o quê? Os nossos cartões postais. Nós vamos ter uma política de promoção de Salvador para o mundo inteiro a partir dos símbolos e daquilo que é mais genuíno desta cidade, que vai ser valorizado e respeitado na nossa administração. Entender a cultura como instrumento de indução da economia é saber que aí está um vetor necessário e fundamental. E é claro, no nosso plano de governo consta a recuperação e a requalificação da Salvador antiga. Olha, eu fico às vezes abismado quando vejo algumas pessoas falarem do Pelourinho e do Centro Histórico. O esforço que foi feito, o investimento que foi feito, os passos que foram dados. E, lamentavelmente, nos últimos anos, o Pelourinho e o Centro Histórico da cidade estão abandonados. Uma vergonha para o Brasil e para o mundo. Eu não quero que Salvador da Copa, que vai receber turistas de vários recantos desse planeta, se mostre como está se mostrando hoje. Sobretudo pelo descaso com o seu patrimônio histórico, pela falta de cuidado com os seus monumentos, com a falta de atenção ao seu patrimônio imaterial. Vou dizer mais: se o governo do Estado não estiver disposto a fazer sua parte, vou pedir democraticamente ao governador que transfira os cuidados do Pelourinho, porque a Prefeitura fará. Nós vamos ter um amplo projeto de requalificação do Centro Histórico de Salvador, tendo ali o verdadeiro corredor cultural da nossa cidade. E com este corredor cultural, entendendo que há um complexo que interliga o novo porto com o terminal de passageiros, o Centro Histórico no meio e o estádio da Fonte Nova, menos de 1 quilômetro em linha reta. Esse tem que ser o corredor cultural do futuro da cidade de Salvador, onde as pessoas possam andar com segurança e em paz, onde os artistas possam se manifestar de forma democrática, onde os visitantes venham aqui e digam: essa cidade tem pulso, essa cidade tem vida, essa é a cidade de Salvador. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que nós vamos olhar também para a economia criativa. A economia criativa dos figurinos que podem ser desenvolvidos e produzidos, dos cenários que podem ser desenvolvidos e produzidos se tivermos uma produção teatral, se tivermos uma produção de cinema e vídeo nesta terra. Portanto, eu quero concluir, para respeitar o tempo, dizendo que a gente tem que olhar para o futuro, lembrando do passado, preservando a história, mas sobretudo sabendo que Salvador só vai ser respeitada se ela pudesse mostrar ao mundo que preserva aquilo que há de mais importante, que é a sua gente. Cuidar da prefeitura é cuidar das pessoas que moram nela. Muito obrigado.
Egídio.